Então vamos lá, pessoal, dando sequência aqui ao nosso cronograma de aulas. Sou o João Arthur, falo do primeiro ano. Vou falar hoje sobre maculopatia fótica e o diagnóstico diferencial de microburaco macular, tá? Então, introduzindo um pouco o assunto, falando da maculopatia fótica. Como? Pera um Então, dando... pouquinho, Joãozinho. Pera um pouquinho, volta o slide aí. Preciso que o Felipe desative o som. Valeu. Pode começar de novo. Certo. Vou começar aqui, falar de maculopatia fótica e o diagnóstico diferencial de microburaco macular. Então, introduzindo um pouco o assunto, tá? Então, a luz, ela pode interagir com tecidos, né, causando repercussão clínica, seja benéfica ou seja danosa, né? A gente sabe que tem vários lasers que a gente pode usar na oftalmologia ou até em outras áreas, já para tratamento clínico, mas esse laser também pode causar lesão, né, essa luz. Então, a lesão fótica ela vai ocorrer quando a retina e o acaroide vão ser danificadas por consequência dessa interação, né, gerando dano térmico, desnaturação de proteínas, produzindo radical livre, que vai gerar inflamação e dano tecidual, tá? Trazendo um pouco em relação à fisiologia, certo? Então, os mecanismos de defesa que a gente tem, o olho tem em relação à proteção contra a luz, né, são o da córnea, né? Então, assim, abaixo do comprimento de onda de 300 nanômetros, a gente tem essa proteção pela córnea. O cristalino, via de regra, ele vai proteger contra a maior parte dos raios UVA e UVB. Porém, nos jovens, principalmente abaixo dos 30 anos, o cristalino transparente, ele vai transmitir essa maior parte dos raios UVB. Então, geralmente são esses pacientes mais jovens que vão ser acometidos pela maculopatia fótica, que é o que a gente vai falar um pouco mais para frente, né? Além disso, outros mecanismos de defesa que a gente tem é a reflexão corneana, o piscar, o ocluir da fenda palpebral, o reflexo da fotofobia, né? E a miose, certo? E a luz, ela vai interagir principalmente com os pigmentos que a gente tem, né? Os principais pigmentos que vão participar dessa interação é a melanina e a hemoglobina, mas outros pigmentos também vão fazer parte, como os pigmentos maculares, hemocromatinofilas, os pigmentos do EPR, a lipofucsina, e os fotopigmentos também, como a rodopsina e a melanopsina, tá? Então, as principais formas que a gente tem para que essa interação ocorra, para que ocorra o dano, né, a lesão na retina. Os mecanismos tem o dano fotomecânico, esse é um dano um pouco mais profundo, né? Ele tem essa divisão, mas geralmente ocorre em conjunto. É a fotodisrupção, né? Geralmente ocorre a quebra dielétrica por um raio infravermelho, então o tecido gera onda de choque, promove a dissecção do tecido. O exemplo que a gente tem mais difundido na oftalmologia é o YAG laser, tá? Tem também a termodisrupção, que é o dano por aquecimento rápido tecidual, que gera o dano e a necrose tecidual. O mais, onde a gente encontra mais são os laser pointers, né? São aqueles lasers de alta intensidade. Vão gerar dano dano core retiniano profundo, pode já no momento abrir buraco macular, rotura, e associado a sangramentos retinianos. Tem também o dano fototérmico, né? O mais comum é a fotocoagulação, que vai gerar o dano através da elevação da temperatura tecidual, mas não tão alto para que gere uma termodisrupção. E vai causar essa desnaturação de proteínas com necrose coagulativa. E a gente tem como exemplo a fotocoagulação com laser de argônio, que a gente usa muito na retina, né? E tem o dano fotoquímico, que são os raios ultravioletas de baixo comprimento de onda, que pelo estímulo prolongado, exposição prolongada no tecido, vai gerar espécie reativa de oxigênio, gerando dano à membrana celular, dano em proteínas, dano em DNA, levando à morte celular. E esse é o principal mecanismo que vai ocorrer nas maculopatias fóticas, principalmente a maculopatia solar e a maculopatia do soldador, que a gente vai ver mais para frente. Então, as principais formas clínicas que a gente tem da maculopatia fótica são a maculopatia solar, a maculopatia por laser, a maculopatia do soldador e a iatrogênica induzida por exposição luminosa, principalmente com uso de microscópios ou endoiluminação. Então, entrando na maculopatia solar, né? Como o nome já diz, é por exposição direta à luz solar. Principalmente vai ocorrer quando se tem eclipses, o paciente vai olhar diretamente para o eclipse sem a proteção adequada e vai gerar esse quadro, né? Tem alguns fatores de risco que fazem com que isso ocorra. Pacientes jovens, né, que entra aquela questão do cristalino, que falei mais anteriormente, pacientes hemétropes,
porque provavelmente esse raio vai convergir, vai focar diretamente na retina, né? Pacientes afásicos também têm maior risco de acontecer. Tem alguns fatores ambientais também. Então, pacientes em altas altitudes, você tem a atmosfera com maior penetrância de raio ultravioleta, o que gera maior risco de acontecer. Além disso, ambientes de alta refletividade, ou seja, paciente que vai para a neve, ou ambiente com muita areia, água ou vidro, também é um fator de risco para que ocorra. Geralmente, o dano vai ser proporcional ao tempo de exposição. Então, assim, o prognóstico também caminha junto com isso, de como foi essa exposição, né? Em geral, o quadro clínico, não só da maculopatia solar, mas das maculopatias fóticas, né? Vai ser essa baixa visual com escotoma central, associada à fotopsia. A maculopatia solar, em geral, vai ser bilateral, às vezes pode ser assimétrica, uma vez que você tem um olho dominante, mas em geral bilateral. Aqui o aspecto fundoscópico, né? Então, muitas vezes você pode nem perceber na fundoscopia, ou quando perceptível, vai ser essa lesão discreta, com alteração de brilho foveal, né? Uma alteração com palidez, uma lesão mais amarelada bem no centro da fóvea. Outros exames, como a fluorescência, a angiografia, pode até, quando for muito discreto, pode até nem ser perceptível a lesão. Ou, quando perceptível, por exemplo, dessa autofluorescência, só uma discreta alteração na região foveal, né? Então, realmente, o principal exame para que a gente faça a avaliação desses quadros é o OCT, tá? Então, aqui é demonstrando uma evolução temporal de como é a maculopatia solar. Geralmente, agudamente, você vai ter a disrupção da elipsoide, da interdigitação associada a essa hiperrefletividade da região foveal, bem na região das fibras de Henle, tá? Geralmente ela perdura. Essa primeira imagem é com cerca de uma semana. A segunda imagem é demonstrando mais ou menos com cerca de um mês. A terceira com 6 meses e, ao final, um ano, né? Então você vê que perde essa hiperrefletividade e fica realmente só aquele microdefeito foveal de camada externa, né? Esse artigo aqui ele demonstra também a questão do prognóstico visual. Em geral, tem bom prognóstico e tem uma boa recuperação visual, principalmente nos primeiros 6 meses de evolução, certo? Mas, como já falado anterior, depende muito da questão de como foi a exposição. Se for uma exposição maior, às vezes gera um dano pigmentar maior, com maior sequela. Já a maculopatia do soldador, ela vai ocorrer com a atividade da solda, né? A atividade da solda vai produzir diferentes radiações ópticas, aí, de infravermelho, ultravioleta, e vai ocorrer principalmente quando não tem uso apropriado da proteção, né? O uso de EPI. Muitas vezes vai estar associada à fotceratite também, conhecida como ceratite soldador, que vai ocorrer cerca de 6 a 12 horas após a exposição à atividade. E o quadro clínico geralmente é semelhante à maculopatia solar. Esse artigo ele demonstra um estudo multimodal de um paciente com essa maculopatia, né? Você vê que também tem esse microdefeito de camada externa, com disrupção de elipsoide, interdigitação. Nesse caso, tem um pouco mais de acometimento, você vê que tem um espessamento de EPR associado, né? Você tem uma migração pigmentar, fundoscopia, ou seja, porque muitas vezes a maculopatia do soldador, o paciente ele tem uma maior exposição, então traz mais dano. E aqui a autofluorescência, a angiografia demonstrando realmente o dano foveal. Agora entrando na maculopatia por laser, né? Então vai ser realmente essa exposição de laser de alto poder. O principal dano vai ser aquele dano fototérmico e fotomecânico, que vai gerar disrupção corioretiniana, né? Geralmente são lasers de baixo comprimento de onda. O principal associado aos danos é o laser verde e o laser azul, certo? O quadro clínico, geralmente, já nesse caso do laser, vai ser unilateral. Se for esses lasers de alta energia, tem relato de que o paciente escuta um estalo, um popping, né, e dor no momento da exposição ao laser. Tem a característica de ter essas lesões lineares, de aspecto dendritiforme. Pode muitas vezes estar associada a outras complicações, como hemorragia, desde hemorragia vítrea, subalóide, sublimitante, até sub-EPE, tá? E as principais complicações que podem ocorrer nesses casos, por ter esse dano mais profundo, é a neovascularização macular, mais tardiamente, a abertura de buraco macular e membrana epiteliana. Então, aqui é demonstrando um quadro que pode ser desde mais leve, né, semelhante à maculopatia solar, à maculopatia do soldador, tendo só a disrupção de camada externa subfoveal, mas também pode ter casos mais graves, como
com abertura de buraco macular já na primeira avaliação, pode ter associado às hemorragias, né? Nesse caso aqui mostrando hemorragia sublimitante. E na última imagem à esquerda tem uma lesão dendritiforme, a fundoscopia, que muitas vezes ajuda nesse diagnóstico da maculopatia por laser. Aqui é um artigo demonstrando, eram 5 casos de crianças que foram encaminhadas para um serviço de referência para avaliar alguma distrofia macular, mas que no final foi diagnosticado como lesão por laser, né? Então, o que vai ajudar a gente nesses casos, principalmente, vai ser a lesão fundoscópica. Você vê que tem umas lesões lineares que na seta mostra que ajuda a diferenciar, né? Mas no OCT, você vê que tem uma lesão, aquela disrupção de camadas externas subfoveal, bem característico, né? Além disso, outra maculopatia fótica é a iatrogênica associada à exposição à luz, né? Então, ela vai ser associada à exposição prolongada à luz de microscópio ou endoluminação, que vai gerar fototoxicidade, né? E o dano vai ocorrer principalmente na região dos fotoreceptores do EPR por esse dano fotoquímico. Ele já foi descrito após cirurgia oftalmológica, mas também tem descrição de outras cirurgias, tem desde descrição de cirurgia, neurocirurgia, cirurgia de otorrino, associada a essa exposição prolongada gerando dano, né? Então, aqui a primeira imagem é demonstrando um caso de um paciente que foi submetido a um explante de lente com implante secundário, com tempo prolongado, que evoluiu com o escotoma central, né? E realmente foi evidenciado que ele não tinha previamente essa lesão e depois ele evoluiu com esse dano de camada externa na região da fóvea mais extenso, né? Geralmente, o dano por microscópio, ele tende a se estender um pouco mais. Ele, além de pegar, pode pegar a região foveal, mas geralmente ele pega um pouco o superior ou inferior pela questão de centração do microscópio tem em relação à visão central do paciente, né? E esse aqui é um relato de caso dos errinhos que estão assistindo. O paciente que teve maculopatia fótica após a cirurgia de pterígio. Então, cirurgia de pterígio prolongada, o paciente evoluiu com esse dano de retina externa que em exames prévios não tinha. Então, agora, abrindo um pouco mais o leque para essa lesão, né, que a gente vê no OCT, que é essa lesão que acomete onda elipsoide, interditação, EPE e as camadas externas na região foveal, que a gente descreve como microburaco macular, mas tem outros descritivos que já foram usados, né? Então, trazendo um pouco do histórico, né? Primeiramente, ele foi descrito na região, na época pré-OCT, foi descrito como foveal spot ou foveal red spot. Quando não se tinha OCT, foi feito relato de caso descrevendo essa lesão foveal mesmo, de aspecto avermelhado, amarelado. Com o advento do OCT, foi primeiramente proposto essa lesão, esse descritivo de lesão como microburaco macular, uma vez que a principal causa dessa lesão seria realmente as doenças da interface retiniana. Só que, além das doenças de interface, também tem outras que causam isso, cursam com isso, e que mais tardiamente foi proposto essa denominação como aurefoveal microdefects, né, que os defeitos de camada externa subfoveal. E a principal característica desse defeito é o defeito foveal menor que 150 micrômetros, com disrupção de camadas externas justa ou subfoveal. E aí, uma vez diante dessa lesão, a OCT, a gente abre um leque diagnóstico bem amplo, né? Então, essa tabela traz as principais causas desse defeito, né? Então, a gente tem com as doenças de interface como a principal causa, mas também tem a maculopatia fótica, que a gente já falou, trauma, a toxicidade, causas inflamatórias, distrofias e outras, né, como serosa, Mactel. Então, trazendo um pouco de cada uma, né? Esse caso aqui é de um paciente que tem uma síndrome de tração discreta, e aí, com essa síndrome de tração discreta, está tendo só repercussão na camada externa. Muitas vezes, quando você tem a síndrome de tração, você vai ter também cistos foveais, né? Mas muitas vezes, nesse caso mais discreto, a gente consegue ter alteração só de camada externa. Além disso, aqui outra causa seria também no buraco macular. Então, o paciente que tem buraco macular e resolveu, seja após cirurgia ou seja até após uma resolução espontânea, ele pode cursar e pode ficar com esse dano de camada externa de aspecto secular mesmo, tá?
Essa outra imagem aqui demonstra um quadro que o paciente ele tinha um DVP incompleto na imagem superior. Ele tinha essa alteração de depressão foveal associada ao microburaco macular, que com a evolução do quadro, ele evoluiu com DVP total e ele evoluiu com melhora desse microburaco e com a resolução do defeito da depressão foveal, que ficou, no fim das contas, o diagnóstico como um buraco macular aortado, né? Outra causa desses microdefeitos seria o trauma contuso, né? Então, uma vez que você tem um trauma contuso, você vai ter a expansão do globo ocular, expansão equatorial, gerando essa tração tangencial e dano por cisalhamento, que pode causar desde um buraco macular maior, traumático, como só a lesão das camadas externas, né? Então, aqui a gente vê que nesse quadro aqui, o paciente ele teve uma hemorragia submacular associada ao trauma, resolveu a hemorragia submacular, mas evoluiu com esse defeito subfoveal após o trauma. E esse defeito ele pode ser também sem associação com sangramento, né? Pode ter ele só com manifestação inicial. Já entrando nas retinopatias tóxicas que cursam com esse microdefeito subfoveal. Tem a maculopatia de Poppers, né, essa é uma droga inalatória associada a nitratos de alquila. A fisiopatologia não é 100% compreendida, mas postula-se que tem esse aumento do óxido nítrico com o aumento do GMP cíclico intracelular, gerando apoptose celular. E vai ter associação com o uso crônico dessa medicação, dessa droga. Então, quanto mais se usa, maior o dano, e uma vez que se interrompe, você pode ter uma melhora do dano. Só um minutinho, João. Só um minutinho. Glaucio, desliga o som Oi, professor. do Perdão, som. desculpa, desculpa. Valeu. Pode ir. Dando sequência. Então, o... outra antipatia tóxica associada à medicação seria por uso de tamoxifeno, né? É uma medicação usada no câncer de mama. Ele é um modulador seletivo dos receptores de estrogênio, né? O estrogênio, sabidamente, ele é neuroprotetor, então quando você tem esse bloqueio do estrogênio, você pode ter dano celular. E aí, uma vez que você tem esse bloqueio de estrogênio, ocorre esse bloqueio dos receptores de glutamato, o acúmulo no EPR e dano às células, principalmente às células de Miller. Em geral, vai ser um dano bilateral, que vai cursar com cistos foveais, depósitos cristalinos, mas também pode ter esses defeitos de camada externa associado, tá? E esse quadro é bem semelhante ao quadro da MacTel tipo 2, né? Até o aspecto do tomográfico é bem semelhante. E outra medicação que foi descrito com essas alterações, mais recentemente saiu no JAMA, foi os inibidores da 5-alfa-redutase, que seria a finasterida, dutasterida, que são drogas utilizadas para hiperplasia prostática benigna, alopecia androgenética também. Então, uma vez que você tem a inibição da conversão de testosterona em DHT, que é o mecanismo dessa inibição, também tem efeito de bloqueio de receptores de estrogênio, que pode cursar também com um quadro semelhante, a tamoxifeno e a Mactel tipo 2. Tem esses cistos foveais, tem a disrupção de camadas externas, mas muitas vezes ele vai ter também esses cistos foveais que vão ajudar a gente no diagnóstico, né? Agora entrando nas causas inflamatórias, né? Tem a epiteliopatía pigmentar retiniana aguda, né? É uma condição rara, ela é considerada uma white spot syndrome. Em geral, ela é unilateral, transitória, com cerca de 12 semanas tem a resolução do quadro. A minoria dos casos tem essa associação com pródromos gripais de 1 a 2 semanas antes, né? Em geral, não vai cursar com outras alterações inflamatórias, ou seja, reação de câmara, vitreite, não é nada disso. E o principal aspecto são essas elevações do EPR subfoveal, que, uma vez resolvidas, pode ficar com um defeito de camadas externas subfoveal, característico desse microburaco, né? Outra causa de defeito também é a resolução de um edema macular. Então, uma vez que você tem a resolução do edema macular, o paciente ele pode ficar com esse defeito de camadas externas de aspecto sequelar mesmo. Essa imagem eu peguei lá do ambulatório ontem, por coincidência, um paciente que teve uma oclusão de ramo, evoluiu com edema macular, fez o tratamento e realmente regrediu o edema macular, ficou com o DRIO,
sequelar e com a lesão subfoveal também de aspecto sequelar, né? Já entrando nas distrofias que cursam com esse achado, a gente tem a distrofia macular oculta, né? Ela vai ocorrer pela mutação do gene RP1L1, é uma doença autossômica dominante. A média da apresentação de idade é com cerca de 30 anos, né? A queixa vai ser a baixa visual central e é uma lesão discreta, então a fundoscopia, a geografia, até o ERG de campo total vão estar preservados e quem vai ajudar a gente vai ser o ERG multifocal, que vai estar alterado, e o OCT, né? Demonstrando a lesão do microburaco macular. Outra distrofia também é a cromatopsia, é uma distrofia rara, incidência de 1 para 30 mil. Nesse caso, a autossômica recessiva, associada aos genes, principalmente aos genes CNGA3, o CNGB3, mas tem outros três genes também que têm associação. Em geral, a baixa visual é mais grave, o paciente com cerca de 20/200 ou um pouco pior, associada a nistagmo, fotofobia. Ele vai ter caracteristicamente essa disrupção da elipsoide subfoveal e também vai ter um quadro, muitas vezes, da hipoplasia foveal associada ao quadro, que vai ajudar a gente no diagnóstico, né? E nesse paciente, o ERG vai ter a ausência da resposta fotópica, né? Uma vez que ele não tem os cones. E um diagnóstico diferencial importante seria o monocromatismo do cone S. Então, o paciente, em geral, tem um quadro semelhante, mas ele tem uma melhor acuidade visual, tem caráter mais estacionário, o OCT similar, só que no ERG a resposta do cone S vai ser preservada. Então, assim, são várias causas, né? E aqui tem um fluxograma diagnóstico que ajuda a gente, uma vez que está diante dessa lesão no OCT, chegar a um diagnóstico melhor. Então, assim, uma vez que você tenha esse achado, você vai para a história clínica, né? Então, se o paciente tem história de exposição solar ou laser, a gente vai ficar realmente com a principal hipótese de retinopatia fótica. Uma vez que a história de trauma, a gente fica associada ao trauma contuso, o uso de medicações, né? Uma vez que você tem também a alteração de histórico familiar, que tem isso, é desde a infância, a gente pode pensar nas distrofias, né? Ou então os pacientes que, na avaliação, você viu que tem alteração de interface, você vai ficar com esse buraco, a causa do buraco, como alteração das doenças de interface. Então, assim, a gama de diagnóstico é um pouco mais ampla. Além disso, também tem as alterações de plaque coroide que podem ocorrer, também a MACTEL tipo 2 e o leque diagnóstico é bem amplo. E é basicamente isso, certo, pessoal? Então, essas foram minhas referências. Obrigado. Show de